Olá, eu me chamo Richardson, eu sou estudante do curso de Engenharia de Produção da Univesp e eu vou estar aqui para apresentando o nosso projeto aqui do PI 2, Projeto Integrador 2 de 2024. Nosso projeto ele vai ser conduzido, a gente fez um trabalho relacionado ao mapeamento de processo em um ambiente produtivo do segmento de embalagem Standard Pouch. Ou seja, a gente estudou e mapeou o processo produtivo do segmento de embalagens Standard Pouch. Os integrantes do nosso grupo são Aline Priscila, Anselmo Fernando Greco, Bruno Ramalho, Michel do Amaral e eu, Richardson Mariano. E o nosso tutor foi o Silas Borborema Silva. O nosso projeto aborda o mapeamento de processos produtivos na Gualapac Brasil, uma empresa multinacional com sede na Itália, que nos forneceu a oportunidade de estar adentrando dentro da empresa e entendendo, estudando o processo produtivo da empresa. Foi um processo bem tranquilo, bem gostoso de ser feito, porque eu particularmente trabalho na empresa, então a gente surgiu a ideia de fazer esse mapeamento, porque basicamente eu já faço parte desse processo, trabalho como melhoria contínua e excelência operacional na empresa, então as portas tiveram mais do que abertas para a gente poder estudar e entender sobre o mapeamento de processo da empresa. Os problemas identificados, normalmente, quando a gente tem uma condição de mapeamento de processo ou uma empresa não tem um mapeamento de processo, os problemas identificados normalmente são a falta de visibilidade, informações e consolidações no chão de fábrica. As tomadas de decisões também são lentas e ineficazes. O desperdício de recursos, ou seja, se você não tem um mapeamento de processo, não tem uma visualização do seu chão de fábrica, você tem dificuldades com os recursos e a dificuldade de monitorar e manter o status de produção em tempo real. Ou seja, se você não monitora, se você não tem um mapeamento de processo bem definido, você tem dificuldade para entender o status atual do processo produtivo. Os nossos objetivos foram, nesse projeto, mapear o processo produtivo da Gualapac, né, Brasil, identificar os gargalos e ineficiências operacionais, demonstrar o funcionamento dos sistemas MES, é um sistema que é Manufacturing Execution System, que é um sistema de execução de manufatura, através da plataforma LiveMess, que é uma plataforma que a empresa, desde 2023, tem como parceria aí e está trabalhando aí com o monitoramento de processos com essa ferramenta e proporcionar visibilidade em tempo real dos dados de produção. A metodologia que a gente utilizou para esse projeto foi a coleta de dados iniciais através de observação e entrevistas, ou seja, todo momento e todo o trabalho que foi feito, realizado dentro da empresa foi através de entrevistas com gestores, supervisores, operadores também para entender o processo com mais detalhe. O estudo do mapeamento do processo atual, ou seja, eu vou demonstrar aqui como é que foi como é que funciona e como é que está o processo do fluxo de produção atual. Uma análise crítica dos processos de identificação de melhorias, então a gente identificou alguns pontos aí que tem como condição dentro do processo com a melhoria. E a gente trabalhou com uma análise qualitativa e uma análise documental, ou seja, todo o material que a gente coletou, isso foi através de entrevistas e análise do processo atual e através das documentações, dos checklists, dos processos, as instruções de trabalho, tudo isso foi analisado para poder entender melhor o fluxo do processo. E por que fazer um mapeamento de processo? Por que ter um processo bem definido? Basicamente, o mapeamento de processos permite entender melhor o fluxo de processo produtivo,
documentar os processos para referências futuras, ou seja, para qualquer tipo de consulta posterior no futuro, ou até para uma auditoria, você ter o fluxo bem definido. Implementar melhorias com base em dados reais, ou seja, com o mapeamento de processos, o fluxo bem definido, consegue-se entender aonde estão os gargalos, onde está tendo é, pontos não disponíveis e não efetivos. E a criação de uma base sólida para a transformação digital, ou seja, o LiveMass trouxe isso também, uma transformação digital dentro do processo produtivo da Gualapac, que eu vou mostrar mais à frente. E o fluxo e o mapeamento de processos ele é importante para reduzir refugos e otimizar o tempo. Então a gente consegue identificar onde que é os tempos inativos, onde estão os tempos ativos, o que de fato agrega valor e o que de fato não agrega valor dentro do processo. E um fluxo bem definido também ele traz uma visão 360, né, para poder identificar aí o que são os refugos e fazer com que esse refúgio retorne no processo ou para um descarte e não passe para o produto final ou para o cliente. Aqui a gente traz um fluxograma do processo, ele é bem completo e bem detalhado. Então, nesse caso aqui, ele vai desde o processo do processo produtivo, iniciando do setup. Setup é uma troca de ferramenta, né? É um conceito muito utilizado dentro do chão de fábrica. E ele vai detalhando passo a passo desse setup até startar a máquina para poder fazer a liberação do produto. Então aqui, devido ao tempo aqui, eu não vou conseguir explicar com muito detalhe o passo a passo do fluxo, mas basicamente um fluxo bem definido, de maneira bem detalhada, ele traz aí mais riqueza para o processo. Aqui é a continuação dele, então a gente pode observar que quanto mais o processo for detalhado, mais rico de informações ele se torna. E com isso, ele é capaz de mitigar e conter problemas como reprovas internas, por exemplo. A gente sempre pode observar nas setas vermelhas que, em alguns casos, se tiver algum tipo de reprova, ou no fluxo ele determina que esse material tem que voltar para um passo anterior, seja para fazer um retrabalho, ou seja para um descarte de produto. Aqui eu trago uma tela do LiveMass, é onde a gente faz aí todo o controle e monitoramento aí da operação das máquinas no chão de fábrica, que traz uma informação em tempo real. Então, desde 2023 a Gualapac incluiu aí o sistema MES com o LiveMass, a fim de monitorar e identificar aí as oportunidades no dia a dia. Então a gente consegue enxergar ali quanto está produzindo em tempo real, quanto deixou de produzir, qual que é a disponibilidade, qual que é a performance, qual que é o índice de qualidade dessa máquina ou das máquinas. Então é um sistema muito completo que traz a visão do processo como um todo para tomar decisão para os gestores. Com esse mapeamento de processo, o mapeamento de fluxo de processo, tem-se, quando uma empresa tem uma condição bem detalhada, tem-se uma redução de 25% do tempo de parada de máquina. Então, o LiveMass trouxe isso para a empresa através do monitoramento real, real time, que a gente fala, constante da produção, então isso reduz aí a 25% do tempo de parada de máquinas, porque a gente consegue tomar ações e contramedidas mais rápido. A gente sabe o momento que a máquina parou, por que ela parou, qual foi o motivo, e a operação e a gestão consegue fazer um plano de ação para otimizar. Um aumento de 15% na produtividade, então a gente consegue resolver os problemas mais rápido e aumentar a produtividade consequentemente. A gente tem dados em tempo real, como eu falei, então a informação está disponível a todos a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo, na verdade, pode acessar o LiveMass à distância. E a gente tem aí uma melhoria, teve uma melhoria muito grande, um engajamento muito forte da operação, do time, da equipe operacional com relação ao sistema, pois ajuda muito a trazer a visibilidade aí para todo o time de operação.
A conclusão é que o projeto demonstrou a relevância do mapeamento de processos do sistema MES para otimizar as operações industriais e os resultados alcançados na Guarapag evidenciam o impacto positivo da abordagem em termos de eficiência, visibilidade e tomada de decisão, ou seja, tanto com o mapeamento de processo bem definido no chão de fábrica, quanto você ter uma ferramenta como o MES para monitorar em tempo real a produção, isso trouxe um impacto muito positivo aí para a empresa. E aqui a gente gostaria de agradecer à equipe da Gualapac pela colaboração, né, e atenção dada, todo o suporte aí ao projeto desde o início, uh, aos professores da disciplina de Engenharia de Produção e ao nosso tutor Silas Borborema, que nos acompanhou e nos orientou em todo esse projeto de integrador aqui. Muito obrigado.